A alegria é a energia mais forte que existe quando você se permite ser aquilo que você quer ser, sem medo algum. Já pensou? Se você pudesse ser aquilo que você quer ser, agora, sem limitações nenhuma, como você se sentiria? Eu acho que você não teria nem tempo para se perguntar como é que você se sentiria. Você simplesmente viveria alegria. Você desfrutaria desse momento, você faria, falaria, fazia, tudo sem julgamentos, sem auto-julgamentos. Ontem eu tive uma compreensão muito forte em relação àquilo que eu queria ser. Eu me perguntei assim, na verdade, para ser bem sincero, eu fiz uma pergunta para Deus, pedi para espiritualidade, para consciência divina, e eu esperava uma resposta. Perguntei como é que eu poderia trazer algo belo. Como é que eu poderia criar algo belo? Num vídeo, por exemplo. Alguma criação que eu fosse fazer. Algum atendimento. Como é que eu poderia montar meu atendimento e fazer ele ser belo? Para que realmente traga a verdade, a essência. Traga cura. Traga aquilo que as pessoas realmente precisam. E aí veio uma resposta. Veio uma resposta. E nessa compreensão me mostrava uma imagem minha assim. Toda vez eu queria me expressar, ser espontâneo, fazer bobagem, dar risada. É aquilo que parece ridículo. Por exemplo, várias vezes eu peguei e gravei um vídeo meu que eu sabia que eu não ia postar. Mas eu gravei aquele vídeo com tanta espontaneidade, falando aquilo que vinha pra falar na hora. E ficou tão engraçado, tão engraçado. Talvez nesse vídeo eu não tenha trazido a verdade cósmica, mas a energia desse vídeo tinha muita verdade. Tinha uma verdade cósmica. Porque eu estava sendo eu, sem limitações. Eu tirei qualquer limitação que eu podia ter de mim e gravei esse vídeo. E eu fiz isso algumas vezes. Vários vídeos que eu gravei assim, sabendo que não ia postar. Nunca postei. Mas nessa energia onde eu não me limitava, era que eu dava espaço para ser eu mesmo. E sendo eu mesmo, eu poderia também ajudar as pessoas a serem elas mesmas, a tirarem delas as barreiras. Porque imagina alguém na tua frente sendo totalmente espontâneo, falando como gostaria de falar, dando risada, se expressando, sem se julgar. Você não sentiria vergonha perto dessa pessoa, você não ficaria no seu lugar de rigidez perto dessa pessoa, porque ela está sendo ela mesma. E aí quando você vê ela sendo ela mesma, você percebe que você também pode ser, porque aquela pessoa ela tá tão imersa no mundo dela, na vida dela, sendo ela, que ela não tá preocupada como que você tá se expressando, como que você tá se portando, como que você tá sendo ali. Não, ela só tá sendo ela, então quem tiver ao redor dela pode ser o que quiser que essa pessoa não vai ficar julgando. Então pelo fato de você não se sentir julgado pela outra pessoa, você se permite ser você mesmo. Só que por que que ainda assim você se limita? Porque você ainda é muito julgado por uma pessoa. E essa pessoa é você. O único julgamento que existe em relação a você começa de você. Aí você se julga tanto que as pessoas olham pra você e também podem julgar. Julgam, veem algo estranho, percebem algo porque você tá tão ansioso aqui dentro tentando esconder algo em você que aquilo que é mostrado para os outros é aquilo que você está tentando esconder. É a tentativa de esconder alguma coisa que faz aquilo aparecer. Que nem, por exemplo, se eu for aqui me apresentar para 1000 pessoas, e aí eu fico ansioso, fico tímido, inseguro, e aí eu tento esconder essa ansiedade. Eu tento esconder o que eu estou sentindo. E aí essa tentativa de esconder isso é o que demonstra
alguma coisa. Demonstra ali uma repressão. Mostra o quanto eu tô pegando o meu ser, que pode ser uma explosão de ações, de falas, de sentimentos, e eu tô tentando segurar tudo isso, tentando achar as melhores palavras, tentando ser a melhor forma que agradaria essas pessoas, ou que não seria visto como ridículo, ou que não, sei lá. O julgamento que a gente faz com a gente mesmo, ele é tão bizarro que a gente acaba se limitando, e aí a gente fica perdido em relação àquilo que a gente tem que ser. A gente não sabe o que deveria ser porque a gente tá reprimindo aquilo que nós somos. E aí a gente está tentando racionalmente encontrar a melhor forma de ser. E o nosso ser, ele não é racional. O nosso ser tem aspectos racionais, mas o que nós somos ultrapassa qualquer limitação. Mas aí, estava contando da compreensão que eu tive, né? Eu via duas imagens de mim mesmo. Aquela que eu sou com a minha esposa, aquela que eu sou quando eu tô sozinho, quando às vezes do nada eu começo a cantar, começo a dançar, falo alguma brincadeira, ou quando eu me expresso sem ficar me julgando. E aí veio outra imagem que eu sou quando eu tento me mostrar. Por exemplo, vou gravar um vídeo. Então eu vou procurar a melhor postura, vou pensar na melhor fala, vou criar aqui alguma coisa que eu tenho que falar e que tem que ser importante. E aí com isso, toda essa espontaneidade que seria quando eu tô sendo eu mesmo, quando eu vou aparecer, ou quando eu tô em meio aos outros, eu coloco uma seriedade. Eu fico a todo momento atento, pensando no que eu tenho que falar. E aí com isso, com essa seriedade, eu tô sempre sendo espontâneo, mas ao mesmo tempo reprimindo o meu ser. E essa seriedade é a moralidade que tem uma das cartas do tarô do Osho, é a carta da moralidade. Bem assim. A moralidade para ser aquilo que você acha que deveria ser, para ser aquilo que agrade a todos, para enquadrar o seu ser espontâneo numa forma. E com isso você se limita. E é claro que tem momentos onde a gente vai ser mais sério. Por exemplo, você vai trazer uma mensagem mais séria, vai ter uma conversa mais séria com alguém, vai lidar com alguma situação séria. Mas por que ela está sendo séria? Porque é o teu sentimento autêntico do momento. Você, por exemplo, tá lidando com alguma coisa ali difícil. Você tá sentindo uma tensão. E aí você vai colocar pra fora aquela tensão. Aquele momento exige uma certa atenção sua. Então não tem como eu ficar sendo espontâneo nesse momento, porque a minha espontaneidade naquele momento é a seriedade. Mas em outros momentos pode ser que eu queira falar bobagem aqui. Eu queira dar risada, que eu queira fazer careta. E aí, tá tudo bem. Eu posso fazer isso sem me julgar. Eu posso ser isso na frente das pessoas. Eu posso ser espontâneo. Eu posso, antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma ação, não colocar nenhum pingo de julgamento em relação a mim mesmo. Aí eu vou permitir o meu ser. Aí eu vou ser eu mesmo. E isso vai ser algo belo. Então, eu pensei em trazer algo belo, e aí percebi que para trazer algo belo eu tinha que me libertar de todas as limitações que eu colocava em mim. Então eu já me imaginei, por exemplo, no meio de milhares de pessoas, vou começar a falar, eu faço, sei lá, ser espontâneo, falar alguma bobagem, dar risada, falar algo engraçado, ou falar o que eu realmente estou sentindo, expressar. Aí com isso todas as barreiras se quebram. E é assim que a gente costuma se sentir perto de crianças, por exemplo. Se você vai conversar com uma criança, você vai ver que ela não tem julgamentos em relação a você. Ela não fica te julgando. Então se você dá risada, se você dançar na frente dela, ela vai rir junto. Ou ela vai ignorar, mas o fato é que ela não vai julgar. Porque é o que ela é o que ela faz também. Ela faz as ações dela, ela faz as coisas dela sem se julgar. Então, perto de uma criança, você sente que você pode ser mais você mesmo porque você não se sente julgado. Assim como na natureza, por exemplo. Por que a gente sente mais a presença divina, momento presente na natureza? Porque a natureza está sem barreiras. Você chega para uma árvore, a árvore não está escondendo o verdadeiro ser dela. Ela está sendo aquilo que ela é, de uma forma mais pura possível. Então, perto dela,
se você parar para sentir essa pureza, você vai tirar as barreiras da frente de você também. Aí você vai se conectar com o teu verdadeiro ser. Vai expressar quem você é. Então, não pensa muito. Eu acho que a humanidade acabou criando um sistema de segurança, onde a gente tem que saber, a gente precisa ser responsável, precisa ser consciente, precisa um monte de coisa para que tudo esteja em ordem. Então, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Só que com tantos não pode, a gente fica já preocupado em fazer o certo, em agir da melhor forma. E com tanta preocupação, com tanta cobrança que a gente tem para fazer as coisas acontecerem, para fazer tudo certo, a gente acaba fazendo errado. A gente acaba não se sentindo bem. A gente acaba encontrando vazio na nossa vida, depressão, tristeza. Porque a gente está tentando pegar o nosso ser e colocar num molde. E aí a gente acha que toda essa ordem, essas proibições, tudo que tem que ser assim, assado, é necessário. A gente acha que é necessário porque se não tiver leis, se não tiver uma constituição, se não tiver ordens, tudo vai se perder, tudo vai virar um caos. Só que tudo já está um caos com todas essas leis. Porque a gente acha que o que está no papel, o que está escrito, ou o que ter uma moralidade, é no que a gente precisa se enquadrar. Só que na verdade, o nosso ser, quando ele é totalmente permitido, ele não vai fazer nada de errado. Por exemplo, quando a gente fala em se permitir, em se expressar, não significa que eu vou chegar aqui e vou falar um monte de palavrão e tal. Porque não faz sentido. Não tô com vontade de falar palavrão aqui. Agora, se eu ficar na minha cabeça me proibindo de falar palavrão, eu não posso falar palavrão, eu não posso falar bobagem, pode ser que do nada eu estoure e comece a falar um monte de palavrão e aí eu me sinta mal por isso. Por quê? Porque antes teve uma proibição. Teve uma lei lá que disse pra mim assim, internamente, uma lei moral, né? Ó, não pode falar palavrão, tem que ser alguém respeitoso, tem que ser alguém maduro, tem que ser isso, tem que ser assado, não pode rir, não pode se expressar, não pode dar risada alta, não pode dançar aí, porque senão as pessoas vai ser estranho, vai ser ridículo. E aí com tudo isso a gente limita o nosso ser. E a gente acha que precisa de leis, precisa de pessoas que mandem em nós, precisa de uma ordem que nos controle. Precisa de um controle, a humanidade precisa de um controle. Só que eu sinto que não precisa de um controle. Não precisa de leis. Porque a gente não precisa de nada nos dizendo o que tem que ser feito. Você não precisa que o governo diga pra você o que você tem que fazer. Só que o ser humano se tornou tão dependente de outra coisa que esqueceu de ouvir o próprio ser, que esqueceu de ouvir a própria verdade. Então ele acha que precisa de outra coisa. Acha que é dependente do governo, acha que é dependente de uma segurança, acha que é dependente de um monte de coisas. E aí com isso não se sente capaz de ouvir a própria verdade, não se sente capaz de governar a própria vida, então tem que ser governado. Só que, e se a gente tirasse um pouco dessas leis morais que a gente tem aqui dentro? E se permitisse ser mais, se expressar mais, falar mais? Se permitisse escolher mais por conta própria, ao invés de ficar deixando para outras pessoas fazerem escolhas por nós? Se a gente se permitisse sentir mais o que sente, ao invés de achar que tem algo errado e já procurar reprimir esses sentimentos, tomar remédios, engolir o choro. Se a gente se permitisse sentir mais quando tá sentindo. Se a gente se permitisse ser sem esperar que os outros aprovem, sem esperar que seja o certo. Com tanta repressão que a gente vai tirar do nosso ser, ele vai agir da forma mais ordenada com a natureza possível. Porque não vai ser uma ordem escrita, vai ser a ordem da natureza. A natureza ela tem uma ordem perfeita. Uma ordem que é mais perfeita que a ordem do governo, que a ordem da Constituição, é mais perfeita do que isso. A Constituição tem seus defeitos, tem as suas leis que foram colocadas, porque se não tivesse sido colocada, então o ser humano ia fazer muita coisa errada. Só que é justamente por essa desesperança em relação ao ser humano que acaba tendo tanta coisa errada.
Porque tem repressão, não tem permissão nenhuma. Ah, então tem que liberar as drogas, tem que liberar a maconha, tem que liberar não sei o quê. Talvez, liberando tudo, as pessoas não se machuquem tanto, buscando aquilo que faz mal para elas. Porque justamente pelo fato de não ser liberado, justamente pelo fato de ser proibido, de ser algo visto como ruim, como um suicídio, as pessoas, por tanta repressão de terem dentro de si tanta dor, vão buscar aquilo que é visto como errado. Vão buscar aquilo que elas sabem que faz mal para elas. Agora, se tivesse permissão total, bom, é livre, você é livre para fazer o que você quiser. Então a pessoa realmente começaria a fazer aquilo que ela realmente quer. Porque se a gente não é livre para fazer o que quiser, a gente não é livre para ser, a gente sempre vai achar que tem um controle maior sobre nós. E aí, inconscientemente, quando a gente está numa baixa frequência, quando está com tanta dor, a gente vai buscar aquilo que é visto como errado. Justamente pelo fato de não ter permissão. Então, se você realmente quer, claro que você quer. Você quer ser você mesmo, você quer se expressar, você quer falar de uma forma que você sempre se imaginou falando. Você gostaria de viver mais leve, mais alegre. Comece quebrando essas barreiras. Comece sendo ridículo. Comece se olhando no espelho, gravando um vídeo para si mesmo e se expressando como você achou que nunca pôde se expressar. Com isso, muitas amarras vão ser derrubadas e aí você vai entrar em contato com o seu verdadeiro ser, com a sua alegria, com a inocência que você tinha quando era criança. Só que agora essa inocência vai ser consciente. Ela vai ser permitida. E aí, com essa permissão, você vai ouvir mais a sua consciência. E ela vai levar você para os caminhos corretos, para os caminhos certos, para os caminhos de crescimento, para os caminhos de abundância, para os caminhos de mudança. Porque a consciência, ela é a vida, é Deus. E se a gente não confia na consciência, se a gente não confia na vida, se a gente prefere confiar naquilo que parece o certo, naquilo que é material, naquilo que é tão sem sentido muitas vezes para nós, a gente está esquecendo que dentro de nós temos todas as respostas. E que a gente não vai se sucumbir, a gente não vai errar a ponto de se perder, porque a gente vai perceber que não existe perda, que não existe erro, existe crescimento, existe consciência, existe a natureza florescendo, se expandindo. Quando a gente se permite ser a nós mesmos, essa natureza floresce em nós. E aí, o que é belo em cada um começa a florescer.